Hoje é dia de revermos a janela de transferências de verão lá na Itália, onde eu separei todas as contratações confirmadas dos 20 times que estão disputando a Série A italiana 2021-2022. Lembrando que eu já fiz do campeonato inglês, do alemão e também pretendo trazer de mais algumas ligas. Então a continuidade, como vocês bem sabem, depende apenas do apoio de vocês. Então deixa o like, compartilha com os amigos e comente também as suas opiniões sobre qual time melhor contratou e quais foram as principais contratações dessa janela italiana. Agora sim, chega de enrolação porque temos muita coisa para falarmos. Começando pelas 3 equipes que foram promovidas da segunda divisão italiana, e o primeiro deles então é o Venezia, que contratou muita gente nessa janela. No gol, o jovem Filippo Neri, de apenas 18 anos, assinou até 2024. O goleiro chega do Livorno a custo zero. Mattia Caldara foi emprestado por um ano e com opção de compra. O zagueiro de 27 anos pertence ao Milan. O jovem promissor de País de Gales, Ethan Ampadu, de 21 anos, foi emprestado até o fim da temporada. O zagueiro pertence ao Chelsea. Tirone Buei foi emprestado até o fim da temporada, com compra obrigatória com condições. O lateral direito de 25 anos chega do Benfica de Portugal. Na lateral esquerda, David Schnegg foi anunciado até 2024. O defensor de 22 anos chega do LASK da Áustria por 250 mil euros. Na mesma posição, Ridgesiano Raps também assina até 2024. O jogador de 28 anos deixa o Feyenoord da Holanda por 500 mil euros. Jador Pires assinou por 3 temporadas. O volante de 26 anos chega sem nenhum custo do futebol de Israel. O marroquino Sofiane Kine foi emprestado por 400 mil euros e tendo compra obrigatória com condições. O meia de 23 anos pertence a Lazio. Promessa norte-americana, Tanner Tessman assinou com o Venezia até 2025. O meia de 19 anos foi comprado por 3,5 milhões de euros do Dallas da MLS. Outra promessa norte-americana que assinou foi Gianluca Busio, de também 19 anos. O meia chega do Sporting da MLS e custou 6 milhões de euros, assinando até 2024. Dan Heymans chega em definitivo até 2024. O meia atacante de 22 anos chega sem custos do Beveren, da Bélgica. Arnór Sigurdsson foi emprestado por uma época. O meia atacante islandês de 22 anos pertence ao CSKA Moscou da Rússia. Mais um que chega emprestado por um ano e com opção de compra é o nigeriano David Okereke. O centroavante de 24 anos pertence ao Clube Bruges da Bélgica. Mais um centroavante que chega foi o francês Thomas Henry, de 26 anos, e que assina até 2024. O time italiano pagou 5 milhões de euros ao Leuven da Bélgica. Agora vamos para o Salernitana, que voltou à primeira divisão italiana após 20 anos e com muitas baixas no elenco. Assim como o Venezia, contratou muita gente nessa janela. Começando pelo goleiro Vincenzo Fiorillo, de 31 anos, que assinou até 2025. O jogador chega do Pescara e custou 600 mil euros. Luka Bogdan reforça a linha defensiva. O zagueiro croata de 25 anos chega sem custos do Livorno. O tempo de contrato não foi divulgado. Strandberg também reforça a zaga. O ex-sprint norueguês chega sem custos até o fim da temporada e estava no Ural da Rússia. Mais um ex-sprint zagueiro que foi confirmado foi Ricardo Gagliolo, de 31 anos. O sueco assinou até 2024 e custou 2 milhões de euros, vindo do Parma. O zagueiro Luca Ranieri, de 22 anos, chega emprestado junto à Fiorentina até o fim da temporada. Também zagueiro de 22 anos, Filippo Delicari, chega emprestado da Juventus pelo período de um ano. Nadir Ortega assina até 2022 na lateral esquerda. O defensor de 22 anos chega emprestado da Atalanta e com opção de compra com recompra. Matteo Ruggeri também reforça essa posição. O jogador de 19 anos também chega da Atalanta e mesma situação, opção de compra com recompra. Na lateral direita, o Aidi Keshirida assinou até 2023. O defensor de 25 anos chega sem custos do futebol suíço.
Andrea Schiavone chega em definitivo do Bari. O volante de 28 anos não teve o tempo de contrato divulgado e nem os valores. Com 23 anos, Grigoris Castanos assinou por um ano. O meia pertence à Juventus e tem opção de compra por recompra no contrato. Lassana Koulibaly chega até 2025. O meia de 25 anos chega sem nenhum custo do Angers da França. O ex-sprint meia Joel Obi assinou até o fim dessa época. O nigeriano de 30 anos chega a custo zero do Chievo Verona. Livre no mercado, o ex-sprint Franck Ribéry assinou por um ano. O ponta francês de 38 anos chega após não renovar com a Fiorentina. Paweł Jaroszynski chega emprestado por um ano. O atacante polonês de 26 anos tem compra obrigatória com condições junto ao Genoa. Federico Bonazzoli fica emprestado junto à Sampdoria e com opção de compra e recompra. O atacante de 24 anos fica pelo período de um ano. Mais um centroavante confirmado foi Eduardo Vergani, de 20 anos. Ele chega da Inter de Milão a custo zero e o tempo de contrato não foi revelado. Destaque na última temporada, o atacante nigeriano Simi assinou por empréstimo de um ano e custou 500 mil euros. O jogador de 29 anos pertence ao Crotone. O Empoli volta à primeira divisão italiana e com moral de ser o atual campeão da segunda divisão. Porém, para se manter, o time terá que trabalhar forte e, assim como os demais, também anunciou vários reforços. Samir Uicani reforça o gol até o fim da temporada. O jogador de 33 anos chega sem nenhum custo do Torino. O jovem goleiro Vicario, de 24 anos, também reforça o Empoli. O jogador chega emprestado do Cagliari e com opção de compra. O zagueiro albanês Ardian Ismaili assinou até 2025. O defensor de 24 anos chega do Spezia Calcio por 2 milhões de euros. Sebastiano Luperto fica emprestado até o fim da temporada por 500 mil euros e opção de compra. O zagueiro de 25 anos pertence ao Napoli. Lorenzo Tonelli assinou até 2023. O zagueiro italiano de 31 anos deixa a Sampdoria por 1 milhão de euros. Já na lateral esquerda, Ricciardo Marquis chega emprestado até o fim dessa temporada. O defensor de 23 anos chega do Sassuolo. E na lateral esquerda temos Ricciardo Fiamosi, que chega até 2022. O jogador de 28 anos chega do Lecce por 500 mil euros. Na mesma posição, o esloveno Petar Stojanovic também assinou até 2022. O jogador de 25 anos chega emprestado do Dinamo de Zagreb por 300 mil euros e com compra obrigatória com condições. Nicolas Haas foi anunciado até 2024. O meia suíço de 25 anos chega da Atalanta por 3 milhões de euros. Giovanni Crociata chega emprestado por um ano junto ao Spal e com opção de compra. Ele atua como meia e tem 24 anos. Já o meia escocês Liam Anderson, de 25 anos, chega do Lecce por 1,5 milhão de euros. Não foi revelado o tempo do contrato. Na ponta esquerda, Federico Di Francesco foi emprestado por um ano e com opção de compra. O atacante de 27 anos pertence ao Spal. A Internazionale emprestou o promissor atacante Andrea Pinamonti ao Empoli. O jogador de 22 anos fica emprestado por um ano e sem opção de compra. Por fim, o centroavante Patrick Cutrone, já tido como grande promessa na Itália, assinou por um ano. O jogador de 23 anos pertence ao Wolverhampton. O Torino conseguiu se escapar do rebaixamento nas últimas rodadas e, visando melhorar ao longo dessa temporada, foi atrás de vários reforços. No gol, o albanês Berisha chega até 2024. O ex-prende goleiro de 32 anos chega do Spal por 300 mil euros. Já na zaga, David Zima, de 20 anos, chega até 2025. O tcheco chega do Slavia Praga da República Tcheca por quase 6 milhões de euros. Tomáso Pobega foi emprestado até o fim da temporada. O meia de 22 anos pertence ao Milan e não tem opção de compra. O belga Denis Praet também chega emprestado por um ano. O meia de 27 anos custou 1 milhão de euros junto ao Leicester City e tem opção de compra após esse período. Na ponta esquerda, Marco Piaca assina por empréstimo de um ano. O croata de 26 anos pertence à Juventus e tem opção de compra no contrato.
Promessa da Dinamarca, Magnus Warming, de 21 anos, assinou até 2024, chegando do Lyngby da Dinamarca por 1.200.000 euros. E por fim, mais um ponta que foi anunciado foi o croata Josip Brekalo, de 23 anos, que chega emprestado com opção de compra junto ao Wolfsburg da Alemanha e custou 1 milhão de euros. O Cagliari também fez uma temporada muito abaixo do esperado e brigou para não ser rebaixado nessa última temporada. Começando pelo gol, onde o sérvio Boris Radunovic assinou até 2025. O goleiro de 25 anos chega da Atalanta por 500.000 euros. Adam Obert assina até 2024. O jovem zagueiro de 19 anos chega sem custos da Sampdoria. Na mesma posição, Giorgio Altari assina até 2025. O zagueiro de 23 anos chega do Genoa, porém os valores não foram revelados. Mais experiente, o uruguaio Martin Cáceres, de 34 anos, assinou por 1 ano. O zagueiro estava sem clube e chega sem nenhum custo. Para a lateral direita, Belanova chega até o fim da temporada. O jogador de 21 anos chega emprestado do Bordeaux da França e com opção de compra. Gabriele Zappa também reforça a lateral direita. O jogador de 21 anos foi comprado do Pescara por 3,5 milhões de euros e assinou até 2025. O brasileiro Dalbert foi anunciado na outra lateral. O jogador de 28 anos fica emprestado por 1 ano junto à Internazionale e com opção de compra após esse período. Indo para o meio de campo, onde Alberto Grassi chega emprestado com compra obrigatória com condições. O meia de 26 anos chega do Parma. O meia holandês Kevin Strootman também chega emprestado. Aos 31 anos, ele pertence ao Olympique de Marselha da França. A maior contratação do Cagliari nesta janela foi sem dúvida Razvan Marin, de 25 anos. O meia romeno assinou até 2025 e foi comprado junto ao Ajax da Holanda por 10 milhões de euros. E por fim, o atacante senegalês Keita Baldé assinou por 3 temporadas. O jogador de 26 anos chega a custo zero do Mônaco. O Spezia Calcio foi o único time que conseguiu se manter na primeira divisão na última temporada, dos times que subiram lá na temporada 2019-2020. Com isso, investiu pesado e mantém o seu projeto bem ambicioso para o futuro e anunciou quase 20 reforços. O jovem goleiro bósnio Petar Zovico, de apenas 19 anos, assinou até 2024. Ele chega sem custos da Sampdoria. O zagueiro croata Martin Erlich, de 23 anos, foi comprado do Spezia Calcio pelo Sassuolo, porém ele fica emprestado no Spezia por 1 ano. O jovem zagueiro Jakub Kivior, de 21 anos, foi comprado por 1,5 milhão de euros, do Žilina da Eslováquia. O tempo de contrato não foi revelado. Mais um zagueiro confirmado foi Petko Iristov, de 22 anos, que assina até 2025, após deixar a Fiorentina sem nenhum custo. Dimitrios Nicolau assina até 2026. O zagueiro grego de 23 anos foi comprado do Empoli por 3 milhões de euros. Já na lateral esquerda, o polonês Reka chega emprestado com compra obrigatória com condições. O defensor de 26 anos chega da Atalanta. Pelo lado direito, o francês Kelvin Amiens, de 23 anos, assina até 2025, sendo comprado do Toulouse da França por 3.200.000 euros. Após período de empréstimo, o brasileiro Léo Senna assina em definitivo até 2024. O volante de 25 anos custou 2 milhões de euros e deixou o Atlético Mineiro. Aimar Ser assinou até 2026. O sueco de apenas 18 anos custou quase 2,5 milhões de euros e deixou o Hammarby da Suécia. Mehdi Bourabia reforça o meio de campo até o fim da temporada. O marroquino de 30 anos chega emprestado do Sassuolo por 500.000 euros e com compra obrigatória após isso. O meio-atacante Viktor Kovalenko chega emprestado junto à Atalanta. O ucraniano de 25 anos fica até o fim dessa época. Já para a ponta direita, o Spezia contratou por empréstimo o colombiano Kevin Agudelo, de 22 anos, que chega do Genoa com opção de compra e recompra.
Podgoriano assina até 2025. O jovem ponta de 19 anos chega da Roma por 500 mil euros. Daniele Verde, de 25 anos, chega do Atenas da Grécia por 600 mil euros. O tempo de contrato não foi revelado. Ebrahim Macaulay reforça a ponta esquerda. O jogador de 21 anos chega emprestado da Atalanta e com opção de compra com recompra. Edi Salcedo assina por empréstimo até o fim da temporada. O jovem atacante de 19 anos chega junto do Genoa. David Estrelete assina até 2026. O centroavante de 20 anos custou 2,5 milhões de euros, deixando o Slovan Bratislava da Eslováquia. Mais um jovem centroavante anunciado foi Yanis Antiste, de 19 anos. Ele assina até 2026 após deixar o Toulouse por 4,5 milhões de euros. E por fim, o centroavante Rei Manai assina até 2022. O albanês de 24 anos chega emprestado do Barcelona e com opção de compra. A Fiorentina vem numa temporada muito abaixo e ligou seus alertas, que foi ao mercado e trouxe reforços pontuais, com um investimento bem interessante nesta janela. Começando pela defesa, onde o brasileiro Igor assinou até 2024. O zagueiro de 23 anos deixou o SPAL por 5 milhões de euros. Mais experiente, Nastasic também reforça a zaga. O sérvio de 28 anos assinou até 2023 após deixar o Schalke da Alemanha por 500 mil euros. Já na lateral direita, Álvaro Odriozola chega emprestado por 1 ano. O espanhol de 25 anos pertence ao Real Madrid. O volante uruguaio Lucas Torreira chega emprestado por 1 ano, custando 1,5 milhão de euros, e com opção de compra após isso. O jogador de 25 anos pertence ao Arsenal. E por fim, a Fiorentina investiu pesado em Nico Gonzalez, que assinou até 2025. O atacante argentino de 23 anos chega do Stuttgart da Alemanha por 23,5 milhões de euros. A Udinese teve baixas importantes, como Rodrigo De Paul e também Juan Musso, porém teve uma boa entrada de grana para ir ao mercado, mas optou em jogadores mais baratos. O ex-prente goleiro Daniele Padelli retorna à Udinese, agora até 2023. O jogador de 35 anos deixou a Inter de Milão sem nenhum custo. Mais um goleiro confirmado foi Marco Silvestre, de 30 anos. Ele deixou o Hellas Verona por 2,5 milhões de euros e assinou até 2024. O argentino Neuwen Pérez foi emprestado até o fim da temporada. O zagueiro de 21 anos pertence ao Atlético de Madrid da Espanha. Na lateral esquerda, destino do Guié, de apenas 18 anos, chega emprestado com compra obrigatória junto ao Hellas Verona. No outro lado, Brandon Sope assinou até 2026. O francês de 19 anos chega do Rennes da França por 2 milhões de euros. O meio-atacante Lazar Samardzic assinou até 2026. O jovem atacante de 19 anos chega por 3 milhões de euros do Red Bull Leipzig da Alemanha. O português Beto foi emprestado por 1 ano e com compra obrigatória. O centroavante de 23 anos pertence ao Portimonense de Portugal. E por fim, o centroavante nigeriano Isaac Success chega até 2024. O jogador de 25 anos custou quase 2 milhões de euros e deixa o Watford. O Bolonha perdeu um dos seus principais nomes, Takehiro Tomiyasu, que foi para o Arsenal, mas investiu toda a grana em novas contratações e não deixou o dinheiro guardado como a Udinese. Francesco Bardi assinou por 1 ano. O goleiro de 29 anos chega do Frosinone, porém os valores não foram revelados. Na zaga, Arthur Thiati, de 21 anos, chega emprestado por 1 milhão de euros e obrigação de compra com condições junto ao Ostende da Bélgica. Já o francês Adama Soumaoro assina até 2024. O zagueiro de 29 anos chega do Lille da França por 2,5 milhões de euros. Mais um zagueiro confirmado é Kevin Bonifazi, de 25 anos, sendo comprado junto ao SPAL por 6 milhões de euros e assinou por 4 épocas. O atacante Van Hooijdonk assinou até 2025. O jovem holandês de 21 anos chega sem custos do NAC Breda.
Moussa Barrow assinou até 2024. O atacante de 22 anos deixa a Atalanta por 14 milhões e meio de euros. E por fim, o experiente atacante Marko Arnautovic assinou por 2 temporadas. O austríaco de 32 anos chega do futebol chinês por 3 milhões de euros. O Genoa também foi ao mercado e não economizou. Após ter o elenco enxugado com diversas baixas, o time italiano anunciou mais de 12 reforços. Lorenzo Andreanati assinou até 2024. O goleiro de 26 anos chega sem custos do Brescia. O jovem goleiro Adrian Semper assinou até 2025. O croata de 23 anos chega sem custos do Chievo Verona. Mais um goleiro foi o experiente Sirigu de 34 anos. Ele chega do Torino sem nenhum custo e com contrato válido por 1 ano. O mexicano Johan Vázquez chega emprestado do Pumas do México por 500 mil euros. O zagueiro de 22 anos tem ainda uma cláusula de compra obrigatória com condições. O zagueiro belga de 22 anos, Zinho Vainhosden, foi emprestado junto à Inter de Milão até o fim da temporada e sem opção de compra. Mais um defensor é o experiente Nikola Maximovic, que assinou até 2025. O sérvio de 29 anos chega sem nenhum custo após não renovar com o Napoli. O lateral direito Stefano Sabelli assinou por 4 temporadas. O jogador de 28 anos chega sem custos do Empoli. Já o volante Abdoulaye Touré assinou até 2025. O francês de 27 anos deixou o Nantes por 3 milhões e meio de euros. Outro volante que chegou foi o chileno Pablo Galdames, de 24 anos, que assinou até 2024 e estava atualmente livre no mercado. Mohamed Fares assina por empréstimo com opção de compra. O meia argelino de 25 anos pertence a Lazio. O meia Hernani foi emprestado até o fim da temporada, mas com compra obrigatória com condições. O brasileiro de 27 anos chega do Parma. Caleb Ekuban assina até 2024. O atacante ganês de 27 anos chega do Trabzonspor, da Turquia, custando 1 milhão e 800 mil euros. Aleksander Buksa chega como grande promessa. O atacante polonês de 18 anos assinou por 5 temporadas, após deixar o Wisla da Polônia sem nenhum custo. O equatoriano Felipe Caicedo assinou por 3 épocas. O atacante de 33 anos chega da Lazio por 2 milhões de euros. Assim como os demais, o Hellas Verona também trouxe uma penca de reforços, principalmente por meio de empréstimos. O goleiro Lorenzo Montipò, de 25 anos, chega emprestado do Benevento e com compra obrigatória com condições. O zagueiro croata Bosko Sutalo, de 21 anos, foi emprestado junto à Atalanta até o fim da temporada. Federico Ceccherini chega por 3 milhões de euros da Fiorentina. Não foi revelado o tempo de contrato do zagueiro de 29 anos. Magnani é mais um zagueiro confirmado. O jogador de 25 anos deixa o Sassuolo por 4 milhões de euros. O tempo de contrato não foi revelado. Gianluca Frabotta reforça a lateral esquerda. O jogador de 22 anos chega emprestado junto à Juventus com opção de compra e com recompra. Martin Hongla chega emprestado por 1 milhão de euros e com compra obrigatória com condições. O volante de 23 anos chega do Antuérpia da Bélgica. O tcheco Antonín Barak chega da Udinese por 6 milhões de euros. Não foi revelado o tempo de contrato do meia de 26 anos. Ivan Ilicic assinou até 2026. O meia sérvio de 20 anos chega do Manchester City por 7 milhões e meio de euros. Gianluca Caprari também chega emprestado por 1 ano. O atacante de 28 anos tem compra obrigatória com condições junto à Sampdoria. E por fim, o atacante argentino Giovanni Simeone foi emprestado com opção de compra e com pagamento de 1 milhão e meio de euros. O atacante de 26 anos pertence ao Cagliari. A Sampdoria terminou em nono no último campeonato e busca novamente fazer uma boa temporada, quem sabe até melhor do que foi essa, e convenhamos que trouxe bons reforços nessa última janela. Radu Dragusin chega emprestado junto à Juventus. O zagueiro romeno de 19 anos fica emprestado por 1 ano sem opção de compra.
O experiente meio Candreva, de 34 anos, assinou por 3 temporadas, deixando a Inter de Milão por 2,5 milhões de euros. O meia holandês Mohamed Ihattaren, de 19 anos, chega emprestado por 1 ano e pertence à Juventus. O ponta Ricciardo Siervo, de 19 anos, chega emprestado por 1 ano e com opção de compra. No contrato, a Roma terá opção de recompra. Ernesto Torregrossa assina até 2025. O atacante de 29 anos chega do Brescia por 6 milhões de euros. Francesco Caputo assina até o fim da temporada. O atacante de 34 anos chega emprestado junto ao Sassuolo por 500 mil euros e compra obrigatória com condições. O Sassuolo veio com investimento pesado nessa janela e é um time que vem de uma grande ascensão nesses últimos anos. Então tem tudo para novamente fazer uma grande temporada. O jovem zagueiro Ruan, de 22 anos, foi comprado junto ao Grêmio por 5 milhões de euros e assinou até 2026. O jogador, no entanto, fica no time gaúcho até janeiro. Jeremy Toyan assinou até 2025. O lateral direito, de 27 anos, chega do Borussia Dortmund por 3,5 milhões de euros. Mais um jogador que chega do Grêmio é Matheus Henrique, de 23 anos. O volante chega emprestado, mas com compra fixada para junho do ano que vem, por valores na casa de 10 milhões de euros. O holandês Abdul Haroui, de 23 anos, chega emprestado por 500 mil euros e compra obrigatória com condições junto ao Sparta Rotterdam da Holanda. Maxime Lopes chega em definitivo até 2025. O jovem meia francês, de 23 anos, custou 2 milhões de euros e deixou o Olympique de Marselha. O costa marfinense Hamed Traoré assinou até 2024, após deixar o Empoli. O meia atacante, de 21 anos, custou 16 milhões de euros. Após uma temporada decepcionante, a Roma foi ao mercado, anunciou um novo treinador e não mediu esforços, gastando uma boa grana. Confira quem chegou. Para o gol, Rui Patrício foi confirmado. O goleiro português, de 33 anos, assinou até 2024 e deixou o Wolverhampton por 11,5 milhões de euros. Após período de empréstimo, a Roma comprou Roger Ibañez em definitivo. O zagueiro, de 22 anos, assinou até 2025 e custou 9 milhões de euros junto à Atalanta. Na lateral direita, Brian Reynolds assinou até 2025. O norte-americano, de 20 anos, custou quase 7 milhões de euros e deixou Dallas da MLS. Matias Vinha deixou o Palmeiras e se juntou ao time italiano até 2026. O uruguaio, de 23 anos, custou 13 milhões de euros e reforça a lateral esquerda. O centroavante Eudorcio Murodov, de 26 anos, assinou por 5 temporadas. Ele deixou Genoa por 17,5 milhões de euros. E por fim, o jovem inglês Tammy Abraham reforça o ataque por 5 épocas. O jogador, de 23 anos, foi comprado junto ao Chelsea por 40 milhões de euros. Já Lazio não teve o mesmo investimento da Roma, mas mesmo assim trouxe reforços pontuais para a temporada. Começando pelo promissor zagueiro sérvio Dmitry Kamenovic, que assinou até 2026. O jogador, de 21 anos, custou 2,5 milhões de euros, vindo do Kukarik, da Sérvia. Hysaj assinou até 2025. O lateral direito albanês, de 27 anos, chega a custo zero do Napoli. O meio-atacante Matias Akagini, de 26 anos, chega emprestado junto ao Hellas Verona e com compra obrigatória com condições após esse período. O argentino Luca Romero, de apenas 16 anos, chega até 2024. O meio-atacante custou 200 mil euros e veio do Mallorca, da Espanha. Já Toma Basic assina por 5 anos. O meia croata, de 24 anos, chega do Bordeaux da França por quase 7 milhões de euros. O ponta brasileiro Felipe Anderson está de volta a Lazio e assinou até 2025. O jogador, de 28 anos, deixa o West Ham por 3 milhões de euros. O ex-prenta atacante Pedro trocou a Roma pela Lazio. O espanhol, de 34 anos, assinou sem custos até 2023. O Napoli foi bem discreto e contratou apenas 4 reforços.
com pouco investimento, mas não perdeu muitos jogadores também, mantendo a sua base da última temporada. O jovem goleiro David Marfella assina até 2023. Aos 22 anos, ele chega sem custos do Bari. Juan Jesus trocou de clube lá na Itália. O zagueiro de 30 anos deixa a Roma sem custos e assinou com o Napoli até o fim da temporada. O volante camerunês Anguissa chega emprestado junto ao Fulham da Inglaterra por 600 mil euros. Após isso, o time italiano pode comprá-lo em definitivo. E após período de empréstimo, o Napoli comprou o Matteo Politano em definitivo até 2024. O atacante de 28 anos deixa a Inter de Milão por 19 milhões de euros. Já a Juventus teve um grande declínio na última temporada, apesar que até conquistou a Copa da Itália, mas enfim, perdeu o Cristiano Ronaldo e teve que ir atrás de reforços. Começando por Weston McKennie, nome já conhecido, mas que estava emprestado, agora assinou em definitivo até 2025. Por este negócio, o meia de 23 anos custou 20 milhões de euros e deixa o Schalke da Alemanha. Disputado na última janela, Manuel Locatelli foi emprestado por 2 anos junto ao Sassuolo, porém após isso o time de Turim tem compra obrigatória com metas alcançadas pelo jogador de 23 anos. Mohamed Ihattaren foi comprado junto ao PSV da Holanda por 5 milhões e meio de euros e assinou por 4 temporadas, só que como já falei, ele foi emprestado nessa temporada à Sampdoria. O brasileiro Caio Jorge assinou até 2026. O centroavante de 19 anos deixou o Santos por 1 milhão e meio de euros. Após perder CR7, Moise Kean foi anunciado como substituto. O atacante de 21 anos volta ao clube agora por empréstimo de 2 anos junto ao Everton, custando 7 milhões de euros. Após isso, ele também tem compra obrigatória com metas alcançadas. A Atalanta é um time que cresce a cada ano e conseguiu ficar no G3 da temporada passada. Visando então novamente brigar no topo da tabela, foi ao mercado e trouxe bons reforços. Começando pelo gol, anunciando Juan Musso, de 27 anos. O goleiro argentino deixa o Udinese por 20 milhões de euros e assinou por 4 temporadas. O jovem Matteo Lovato reforça a linha defensiva. Com 21 anos, Lovato assina por 4 temporadas e deixa o Hellas Verona por 8 milhões de euros. Merih Demiral também reforça a zaga. O turco de 23 anos chega emprestado da Juventus por 3 milhões de euros e tem ainda opção de compra. David Zappacosta reforça a lateral direita até 2025. O defensor de 29 anos chega do Chelsea por 9 milhões de euros. Na lateral esquerda, Giuseppe Pizzella assina até 2022. O jogador de 23 anos chega emprestado do Parma com compra obrigatória com condições. O promissor volante Koop Meiners assinou até 2025. O holandês de 23 anos chega do Alkmaar da Holanda por 12 milhões de euros. De volta à Champions e vice-líder na Série A, o Milan não economizou e investiu pesado nessa janela, visando logicamente se manter no topo, já que há anos vinha de temporadas muito abaixo do esperado. Começando pelo goleiro francês Mike Maignan, de 26 anos, que assinou por 5 épocas após deixar o Lille por 13 milhões de euros. Na zaga, Fikayo Tomori assinou em definitivo até 2025. O inglês de 23 anos deixou o Chelsea por mais de 29 milhões de euros. Já Florenzi reforça a lateral direita. Com 30 anos, o jogador chega da Roma por 1 milhão de euros e com opção de compra após esse período. No outro lado, Baló Touré assinou até 2025. O jogador deixou o Mônaco por 5 milhões de euros. O promissor Pietro Pellegrini chega emprestado por 1 ano e custou 1 milhão de euros. O atacante de 20 anos pertence ao Mônaco e tem compra obrigatória com condições. Após período de empréstimo, Sandro Tonali foi comprado em definitivo até 2026. O jovem volante de 21 anos deixa o Brescia por quase 7 milhões de euros. Bakayoko está de volta ao Milan e agora foi emprestado por 2 anos junto ao Chelsea, custando 2 milhões de euros. O volante francês de 27 anos tem compra obrigatória com condições impostas no contrato.
Brahim Dias também está de volta e fica emprestado por 2 anos junto ao Real Madrid, custando cerca de 3 milhões de euros. O espanhol de 22 anos tem opção de compra com recompra após esse período. O meio-atacante Júnior Messias, de 30 anos, chega emprestado por 1 ano junto ao Crotone e custou pouco mais de 2 milhões de euros. Mais experiente, Olivier Giroud assinou até 2023. O atacante francês de 34 anos chega do Chelsea por 1 milhão de euros. Atual campeão italiano, a Internazionale teve uma receita de quase 200 milhões de euros só em venda nessa última janela, porém investiu bem pouco, foi atrás de reforços baratos e não gastou nem 40 milhões de euros. O experiente goleiro Alex Cordaz assinou até 2022. Com 38 anos, ele volta à Inter sem nenhum custo após deixar o Crotone. Vayen Ousden assinou até 2026, após deixar o Standard de Liège por 16 milhões de euros. No entanto, como eu já falei, o zagueiro belga foi emprestado junto ao Genoa. Matteo Darmian reforça a lateral direita. O jogador de 31 anos assinou até 2024 e deixou Parma por 2 milhões e meio de euros. Denzel Dumfries chega até 2025. O holandês de 25 anos foi comprado junto ao PSV da Holanda por 12 milhões e meio de euros. O turco Hakan Çalhanoğlu assinou até 2025. O meio-atacante de 27 anos não renovou com o Milan e saiu de graça. Edin Dzeko assinou por 2 temporadas. O atacante bósnio de 35 anos deixou a Roma a custo zero. Joaquim Correa chega emprestado junto a Lazio por 5 milhões de euros, tendo ainda compra obrigatória com condições pelo atacante argentino de 27 anos. Bom galera, então essas foram todas as transferências confirmadas lá na Itália. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual time você acha que melhor se reforçou nessa janela. Não esqueça também de conferir os outros vídeos dessa série. Eu já fiz da Alemanha e também da Inglaterra. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos, que desse modo me motiva e incentiva a trazer mais vídeos dessa série. O próximo deve ser da La Liga, então depende muito de vocês. Muito obrigado a presença de cada um de vocês, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!